Naquela altura, o Ministério das Finanças pediu a uma das minhas empresas para fazer uma consultoria, para ser consultor do Ministério das Finanças, e assinou um contrato connosco, um contrato que foi validado, inclusive, no Tribunal de Contas, etc., para nós prestarmos uma consultoria de como reestruturar o setor dos petróleos, do que é que podia ser feito para tornar mais competitivo e, em particular, olhar para a Sonangol. Eu e a minha equipa fazemos a apresentação desse modelo ao Ministério das Finanças e, com base nisso, foi criada uma comissão de reestruturação do setor petrolífero e da Sonangol. Naquele momento, quando eles tomam conhecimento do trabalho, e felizmente é um modelo que foi adotado, não? e que o Estado adota, e que o Presidente João Lourenço continua a adotar até hoje, eu sou convidada pela Comissão porque eles dizem que precisam de um angolano ou de uma angolana que consiga implementar aquilo. E que não havia muitos. Havia alguns, mas não havia muitos. E como eu já tinha participado e tinha efetivamente mentorado este novo modelo, que gostariam que fosse eu e a minha empresa a implementar. E é assim que nós somos convidados e vamos como consultores para Sonangol, por um lado, e eu sou convidada pessoalmente para ir como PCA não executivo naquele momento. E é um momento muito difícil para a empresa, há muitas dívidas. Quando eu cheguei, recordo-me que não havia dinheiro para pagar salários. Recebi uma carta dos bancos internacionais a cobrarem 450 milhões de dólares e deram-me 45 dias para pagar. E não havia dinheiro. Portanto, tive que entrar logo em negociações com a banca internacional para fazer uma reestruturação da dívida, tive que rapidamente entrar em negociações com a banca nacional para ver como é que nós podíamos otimizar algum cash flow, porque era importante proteger os empregos e proteger os salários e proteger as pessoas que trabalhavam na empresa, porque eu precisava destas pessoas para poder reconstruir a empresa. É em 2015, quando a minha empresa começa a trabalhar com o Ministério das Finanças, que estes consultores começam a trabalhar comigo, connosco, ou seja, nós criamos um núcleo de consultores, eu sou o consultor principal, e temos um núcleo de consultores que trabalha connosco, trabalha comigo diretamente, pessoas com quem a gente conversa, analisa, olhamos para vários modelos, comparamos o modelo da Noruega com o modelo da Arábia Saudita, por exemplo, comparamos com o modelo da Angola. Portanto, fazemos este trabalho profundo, que é um novo modelo para o setor. Eu disse desde o início foi que a empresa que foi contratada foi a minha empresa. E esta equipa foi a equipa que vem e que reestrutura no âmbito desta reestruturação. E eu vou para Sonangol com um mandato muito específico, que é de reestruturar a empresa. O que é acusado hoje é que estes consultores não existiram e que não tiveram na Sonangol e não prestaram os serviços. Se ler as entrevistas do Procurador-Geral da República, ele diz, ou as acusações que ele faz, as alegações que ele faz, é que não houve serviços prestados a Sonangol. E aí é que é a mentira que é grave. Porque houve os serviços. E já vou chegar ao Luanda Leaks. Houve os serviços foram prestados. E ele diz que não houve serviços, não foram prestados serviços e não houve consultores. E depois a seguir diz mais. Todo este contrato de reestruturação da Sonangol é uma manobra, é uma ficção. Agora eu pergunto, a reestruturação da Sonangol foi uma ficção? Há dúvidas na opinião pública que a Sonangol não estava falida? Há dúvidas que não houve uma reestruturação? Não há. Não há. Que a Sonangol estava mal? Estava. As pessoas sabiam que estava mal, havia relatórios sobre isso, havia informações sobre isso, havia notícias sobre isso. Portanto, era de facto um conhecimento público. Houve consultores, era público o conhecimento? Era. Eu lembro na altura as notícias que vinham para os jornais, era porque é que a engenheira Isabel dos Santos encheu a Sonangol cheia de consultores? E é preciso perceber que a Sonangol não é uma só empresa de aviação. Então você tem que entender de aviões. Tem uma empresa de hospitais, tem que entender de saúde. Tem uma empresa de imobiliário, tem que perceber de construção. Enfim, tem uma empresa de logística. Portanto, aquilo são montes e montes de empresas diferentes e muitas delas com grandes dificuldades. Portanto, o que eu quero hoje, realmente, que as pessoas... é o reconhecimento pela parte da PGR e do Estado que esta história de contar que não houve consultores e que não foram pagos, que não é verdadeira. E o que é muito aborrecido é que é esta história que eles usam para depois emitir ou mandatos, ou emitir manobras restritivas, ou inclusive fazer arrestos.
É com esta história, não é com outra. Porque é uma boa pergunta, porquê que a Sonangol estava no estado que está quando eu cheguei? Ora, eu vou tentar resumir em 3 grandes linhas de pensamento. Primeiro, porque era uma empresa que não era competitiva. Ou seja, era uma empresa que tinha uma cultura de gestão estatal, cultura de gestão pública, não tinha sido desenhada como uma empresa que ia concorrer com outras. Ao contrário das minhas empresas, que sempre concorreram com outras, por exemplo, na ZAP eu concorro com a DSTV, na Unitel concorria com a Angola Telecom e Movicel, no Candando concorro com a Shoprite, com o Quero, enfim, com a Casa dos Frescos, no banco concorro com o Banco Económico, com a Caixa. Portanto, eu sempre tive empresas que tinham que concorrer e a primeira coisa que eu notei é que a Sonangol nunca tinha que concorrer com ninguém, porque os direitos era de concessionário, eram direitos adquiridos. Portanto, isso era um problema de competitividade. Segunda questão que a Sonangol tinha é que tinha muitos projetos que eram altamente deficitários, que eram projetos que perdiam dinheiro. Aí, sim, concordo consigo que a gestão e as gestões anteriores às minhas não deviam ter investido em projetos deficitários. E quando eles, ou se por acaso investissem em problemas, num projeto que não rendesse, porque também a mim já me aconteceu investir em projetos que não tenham gerado lucro. Isso não é um crime. Investir num projeto que não gera lucro não é um crime. Mas, no entanto, quando o projeto não gera lucro, tem que se rever o projeto e tem que se parar. Coisa que eles não fizeram. Nós temos o caso da refinaria do Lubito, que durou um projeto de quase 15 anos, onde foram gastos 1,4 mil milhões de euros e que não há refinaria, não há edifício, só há terraplanagem. Mas aí já é uma gestão irresponsável. Eu acho que aí já é uma gestão que é danosa. Manuel Vicente não geriu sozinho. O engenheiro Manuel Vicente foi PCA da Sonangol, havia um conselho de administração, portanto eram vários administradores, eram vários diretores, havia pessoas com vários pelouros. Ele não geriu sozinho. Da mesma maneira, quando eu estive na Sonangol, também não estive lá sozinha. Portanto, como disse, foi falta de competitividade, por um lado, projetos e investimentos que não eram rentáveis e também encontrei más práticas. Também encontrei contratos que talvez custassem 2 ou 3 vezes mais do que deviam custar. Encontrei empresas de diretores a prestarem serviços a preços exorbitantes. Enfim, encontrei muitas coisas que estavam erradas. E cortei. Eu baixei os custos da Sonangol, em 18 meses baixei os custos em 40%. É muito. Obviamente que as pessoas não gostaram disto. Né? Ninguém gosta que tenha um contrato de limpeza que limpa todos os edifícios da Sonangol por milhões e milhões. Eu chego, faço um estudo comparativo e digo, não, desculpe, esta empresa até pode continuar, mas já não pode ser milhões e milhões, tem que ser milhões e milhões, menos os 40% para ser ao mesmo nível que o preço do mercado. Porque quando o Landalix acontece, eu te digo, isto é muito estranho. Primeiro porque é uma história muito mal contada. 715 mil documentos. Quem lê 715 mil documentos? É impossível. E estes 715 mil documentos até hoje ninguém viu. Vimos 140 documentos no website. Quando se vai olhar para os 140 documentos do website, a maior parte destes documentos são completamente inócuos. Eu pergunto, ok, estes jornalistas, fantástico, e eu acho que hoje não há dúvida que os jornalistas têm um papel muito importante. E a mídia tornou-se o quarto poder. Disso não temos dúvida. Mas ao mesmo tempo também têm uma responsabilidade, que é informar, mas informar com o conhecimento daquilo que eu informo. Pergunto, um jornalista que não fala português, que não conhece as leis angolanas, não conhece as leis portuguesas... Bom, se me disser que um jornalista sabe ler um contrato e de um ponto de vista jurídico julgar se o contrato é legal ou ilegal, para mim seria uma surpresa, a não ser que fosse um jornalista que tivesse uma formação jurídica, que eu não sei, não me parece que esse fosse o caso. Isto é uma ação que não é nova. Fazer lawfare não é uma ação nova. Eu não sou a primeira vítima de lawfare. Há vários casos. Agora, eu pergunto, se um Estado tem provas contra um cidadão, porquê que no meu caso do arresto civil em Luanda há 8 documentos falsos? Porquê que a PGR falsifica um passaporte? Falsifica e-mails que vêm de uma conta Gmail e Consultant, de um tal de Mohamed que ninguém sabe quem é. Porquê que a PGR apresenta como prova uma carta dos serviços secretos de Angola a testemunhar um encontro, uma reunião de trabalho minha que nunca aconteceu, em data, num sítio onde eu nunca tive? Ou seja, quando um Estado se põe a fabricar elementos de prova contra um cidadão, um Estado não, porque quem fabricou é a PGR, o Procurador-Geral fabrica,
Ele é que fabrica as provas e ele é que apresenta as provas forjadas para conseguir o arresto das minhas empresas e das minhas ações. Então você, se é um Estado de boa-fé, vai forjar provas para arrestar o património do empresário?